Boa noite, nós vamos iniciar hoje o estudo de Provérbios, capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, e vamos iniciar pelo versículo 1. Melhor é um bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Então, o que Deus ele quer dizer através desse versículo, né? Muitas mesas, elas são cheias de fartura, né? São mesas que têm todo tipo de alimento, todo tipo de fartura. São casas que de fato existe fartura, mas não existe paz, não existe quietude de coração, não há paz de espírito naquele lugar. E Deus ele está dizendo, olha, é melhor você ter um bocado seco, sabe? É melhor você ter uma mesa que talvez não seja tão farta, é melhor talvez você ter uma mesa com realmente poucos alimentos ali, talvez uma família até que está passando por uma dificuldade em relação ao alimento, mas ter paz naquele ambiente, ter vida naquele ambiente, do que ter uma prosperidade, mas uma falsa prosperidade. Porque a prosperidade, ela não está relacionada apenas, e na verdade não está relacionada às riquezas, aos alimentos. Eu posso ser próspera e não ser uma pessoa rica, mas eu ser próspera naquilo que Deus me dá, nos recursos que Ele me dá, no dinheiro que Ele me dá, no trabalho que Ele me dá, na família que Ele me dá. Então, que a gente possa aprender com essa palavra que, de fato, é melhor ter paz de espírito dentro do nosso lar. Talvez hoje, eu não sei como é que está o lar de cada um de vocês, mas talvez hoje não esteja tão fácil como já esteve alguns dias atrás. E aí você pensa, nossa, era tão bom quando tinha mais fartura, mas se existe paz de espírito dentro do seu lar, eu quero dizer que você já é rica. Você já é rica, você já é rico, por quê? Porque melhor é ter essa quietude, é essa paz de espírito, do que você ter uma mesa cheia e na verdade não ter nada dentro do seu lar. E aí ele continua falando no versículo 2, um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha e terá parte da herança entre os seus irmãos. E a gente tem um exemplo na Bíblia que fala de um filho pródigo, né? Esse filho, ele sai e esse filho se aventura. Esse filho vive uma vida de perdição lá fora, ele vai para longe do seu pai. E aí, quando ele começa a passar fome, ele lembra que ele tinha um pai que ele abandonou, ele tinha um lar que ele abandonou. E o primeiro pensamento que ele tem é, nossa, os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Porque aquele filho pródigo, ele chega no momento que ele quer comer a comida do porco. Olha que momento triste que aquele filho ele passa. E aí ele fala, nossa, os servos do meu pai estão vivendo uma situação melhor do que eu. E assim também ele está comparando, olha, um servo sábio terá domínio sobre o filho que causa vergonha e terá parte da herança entre os irmãos. Então ele está dizendo que o servo, ele vai ter mais autoridade do que o próprio filho. Aquele filho que muitas vezes causa vergonha para o próprio pai. Aquele filho que muitas vezes desonra o pai. E a gente tem vários exemplos de filhos que de fato desonraram seus pais aqui na terra. A gente tem vários exemplos longe e também perto de filhos que de fato desonram seus pais. Mas nós temos exemplo também de servos, pessoas que muitas vezes nem são filhos e se apresentam muito melhores do que os próprios filhos, né? São servos, eles abraçam, eles cuidam da propriedade dos pais, eles cuidam da saúde dos pais. Então, Deus ele está falando desse tipo de servo, que muitas vezes esse servo ele tem domínio sobre o filho, aquele filho que traz vergonha para o seu pai. E aí no versículo 3 ele continua. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. E o crisol, ele é uma forma de você fazer a prata e você encontrar a pureza da prata. Então você vai colocar lá a prata e aí digamos que você vai ferver que nem no processo do ouro, mas é um processo diferente. E aí você vai tirando as impurezas da prata. E o forno, quando você coloca o ouro, você tira as impurezas do ouro. E quando a palavra de Deus ela fala, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações, ele está dizendo que da mesma forma que a prata e o ouro é provado, da mesma forma que existe um processo de purificação, de limpeza, os nossos corações, eles pertencem ao Senhor e o Senhor é que nos prova.
É o Senhor que nos purifica. É o Senhor que vai tratando o nosso coração, que vai limpando, vai falando, olha, isso aqui não está certo, isso aqui tem que ser mudado, isso aqui tem que ser transformado. E nós precisamos entender que nós, humanos, podemos errar a qualquer momento. Nós, mulheres, somos falhas e nós estamos a qualquer momento sujeitas a falha. E nós não temos domínio sobre as nossas ações. Então, a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Isso pode se aplicar a você confiar em outro homem, mas isso pode também se aplicar a você confiando em si mesmo. Nossa, eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa maravilhosa, olha como eu sou perfeita. Não, não somos. Se não for Deus na nossa vida, se não for uma busca por Deus, nós não teremos essa perfeição em nós mesmos. E é Deus que nos purifica. Então, assim como o crisol, ele traz essa pureza para a prata, assim como o forno traz essa pureza para o ouro, Deus traz essa pureza para nós. Somente Deus para nos purificar, para nos limpar. E aí vem, mas o Senhor, ele prova os corações, é o Senhor que prova o meu coração e o seu coração. Então, a oração que nós devemos fazer é, Deus, prova hoje o meu coração. Me torna uma mulher limpa, me torna um homem limpo, me torna uma pessoa diferente. Será, Deus, que eu tenho agradado o teu coração? Será que há pureza no meu coração? E se não há pureza, Jesus, que eu venha ter essa pureza. Versículo 4, ele diz, o perverso atenta para os falsos lábios e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Então ele está sendo bem claro. O perverso, ele está atento para o quê? Para os falsos lábios. Ele está atento para aquela mentira. Ele está atento para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim. E o mentiroso dá ouvido à maldade. E aí eu quero te dizer que não é compatível com o Evangelho, com o caráter de Cristo Jesus, que nós, como mulheres de Deus, tenhamos esse tipo de comportamento, que dá ouvido para aquilo que é falso, para aquilo que é impuro, para aquilo que é maldoso, para aquilo que não agrada o coração de Deus. Quais são as conversas que eu estou envolvida hoje? Não digo apenas ali fora da igreja, muitas vezes dentro da igreja, quais são as conversas que estão me envolvendo? Será que eu falar da vida do meu irmão está fazendo parte da minha conversa? A Bíblia ela é muito clara quando ela fala, o perverso atenta para os falsos lábios e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Que tipo de maldade nós estamos atentando os nossos ouvidos? E eu até fiz a leitura do autor, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que ele diz que tudo que nós ouvimos tem que passar por 3 peneiras. A primeira é a peneira da verdade. O que estamos ouvindo é verdade? A mentira tem procedência maligna e os mentirosos têm um destino certo, o lago do fogo. A segunda peneira da bondade. O que estamos ouvindo vai edificar e abençoar as pessoas, dá guarida aos boateiros que espalham as contendas e se nesfastelam em denegrir a imagem do próximo, é entrar com eles em um sujo lamaçal. E a terceira peneira é a da graça. O que estamos ouvindo é algo oportuno e necessário, transmitirá graça aos que ouvem, ajudará a melhorar a situação, a finalidade é santa e o propósito é puro. Se o que estamos ouvindo não passa por essas 3 peneiras, é melhor colocar um tampão nos ouvidos. Então, quais são as peneiras que nós estamos usando para reger a nossa vida? Será que nós estamos entrando em todo tipo de assunto? Ou será que nós estamos peneirando? Não, esse aqui não. Oh, minha irmã, muito obrigada, mas isso aqui eu não quero conversar, isso aqui eu não quero ouvir. Muito obrigada, esse tipo de conversa não. Se a gente quiser conversar sobre outra coisa, vamos conversar, mas esse assunto não está compatível com o meu caráter. Qual é o caráter? O caráter de Cristo Jesus. Tenho uma mania de conversar com as meninas lá do meu trabalho, e aí às vezes eu brinco, né, pra dar sabe quando você quer bater sem bater muito? Eu falo, quando você for fazer tal coisa, pergunta assim, o que Jesus faria? Jesus vestiria o que eu vou vestir? Jesus falaria o que eu estou falando agora?
Jesus caminharia da forma que eu estou caminhando agora? Aí ela até brincou assim, nossa, Amanda, mas aí você é muito baixa, que é isso? Eu falei, não, não é baixa, é verdade. O que Jesus faria? É muito difícil quando a gente coloca Jesus na equação, vocês percebem? Quando eu começo nas minhas atitudes perguntar, o que Jesus faria? Eu começo a repensar as minhas atitudes. Isso é o que nós devemos trazer para as nossas vidas. Então, em relação a tudo que eu faço, o que Jesus faria? Será que Jesus falaria esse tipo de assunto que eu estou falando? Será que Jesus se vestiria da forma que eu estou me vestindo? Ao me olhar no espelho, eu consigo perguntar o que Jesus faria no meu lugar? Ele se vestiria da forma que eu estou me vestindo? E você pensa, será que ele faria? E se alguma dúvida, algum incômodo vem sobre o seu coração sobre essa pergunta, é o mesmo que dizer, Jesus não faria isso. Então, por favor, não faça. Vamos lá. E aí, quem zomba dos pobres, versículo 5, quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alega com a calamidade não ficará impune. Então, Deus, se Ele te deu uma boa condição financeira, se Deus ele te deu uma abundância, Ele não deu para você usufruir disso sozinho. Ele não te deu para você pegar e, como uma pessoa gulosa, falar, é tudo meu, nossa, Deus foi tão bom na minha vida, na minha família. Se Deus ele foi bom na sua vida, na sua família, é para que você espalhe essa bondade para outras pessoas. E aí, aqui ele fala, quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador. Se eu estou zombando dos pobres, eu estou logo envergonhando quem? Aquele que me criou, Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Então, o que eu tenho feito pelos pobres hoje? Porque muitas pessoas hoje, elas não apenas passam direto por um pobre, mas muitas vezes zombam daquele pobre. Quantas vezes a gente vê pessoas que tratam com desprezo aquele pobre, pessoas que não ajudam, mas além de não ajudar, é uma pessoa tão perversa que trata mal aquele pobre. E aquele que se alegra com a calamidade não ficará impune. Então não pode estar no nosso coração e também não é compatível com o caráter de Cristo em nós, quando eu me alegro com a calamidade do próximo. Se o próximo está passando por calamidade, qual deve ser a minha atitude? Eu devo pensar, nossa, que pena, vamos orar, o que nós podemos fazer? Então, quando a gente viu o Rio Grande do Sul passando por tudo aquilo, né, que foi muito triste tudo que o Rio Grande do Sul passou. Qual foi a atitude? Eu fiquei maravilhada porque a atitude de muitos, não só da igreja, mas fora da igreja, foi de ajudar. Mas eu também vi muitas pessoas zombarem daquela situação. Olá, os gados. A gente teve comentários assim. Pessoas que colocaram uma calamidade e olhar para as pessoas que são humanas, olharam para a política como uma forma sendo maior do que olhar para o ser humano. Eu acredito que independente de ser esquerda, direita, do que você é, do que você acredita, o ser humano cristão, aquele que acredita em Deus, ele tem que amar o próximo. Amar o próximo. Amar o próximo não é amar quem me fez bem. Amar o próximo não é amar só as pessoas que falam, nossa, que bonitinha, que linda, você é maravilhosa, ó que vestido bonito. Não, amar o próximo é eu saber que a pessoa está falando mal de mim. E mesmo assim eu desejo o melhor para aquela pessoa. Amar os seus inimigos. Por quê? Porque Deus nos ensina esse amor. Deus nos ensina a perdoar. Deus nos ensina a amar. E esse deve ser o caráter de Cristo em nós. E aí vamos continuar. Versículo 6. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são os seus pais. Então, benditos são aqueles que têm os seus netos, né? Dejanira não está aqui hoje, mas ela logo vai ter o netinho dela. E aí, para ela já foi uma bênção ter as filhas. Mas aí ela já tem agora, está abençoada com 3 netos. Olha que bênção. Você fala, nossa, eu multipliquei 2 filhas, e agora as minhas filhas fizeram 3 netos. E geralmente os avós, eles acabam sendo mais pacíficos do que os pais, né? Porque os pais estão naquele processo de aprendizado, os pais erram ali às vezes na criação. E quando os avós têm os seus netos, eles começam a acertar mais, né? Então eles começam a ser mais bonzinhos. Os pais às vezes até ficam bravos. Não, você tá mimando esse menino, pai, para com isso. Não é desse jeito? Mas por quê? Porque os netos, olha o que a Bíblia fala. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos.
Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos. E a glória dos filhos são seus pais. Então, qual é a glória dos filhos? São os nossos pais. E qual é a coroa dos idosos? São os netos. Então, você vê que Deus, o tempo todo, ele fala sobre a família. Ele fala sobre a multiplicação. Ele fala sobre gerar. Ele fala sobre filhos e netos. E esse é o projeto de Deus para todo bom cristão. Para todos aqueles que acreditam em Deus, todos aqueles que querem viver o Evangelho, eles vivem isso e é bíblico. Porque a coroa dos avós, a coroa dos idosos são os netos. Amém? E para finalizar esse versículo, a glória dos filhos são os seus pais. 7. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Então, o que a gente está falando aqui nesse versículo? É incompatível dizer, por exemplo, que eu sou cristã e eu começo a caluniar a vida de alguém, eu começo a falar mal, eu começo a ofender, eu começo a fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Da mesma forma, e olha o que o versículo fala, o discurso excelente não cai bem ao tolo, não cai bem. Você vai ver um tolo fazer um discurso excelente? Você vai ver um tolo agir com sabedoria? Não vai. Você não vai. Da mesma forma, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Então, como eu, numa posição de autoridade que Deus me colocou, do que Deus me deu, eu posso agir de uma forma que não agrada o coração dele? Como eu, sendo uma mulher, uma princesa do Senhor, né? Como a gente está falando aqui diretamente para mulheres, como eu, sendo uma mulher, uma princesa do Senhor, escolhida por Ele, posso, no mesmo passo que tem um caráter de Cristo em mim, proceder coisas que não vêm dele? Não é compatível. Então nós precisamos realmente olhar e falar: Deus, me torna pura, me torna diferente, me torna realmente atraente aos teus olhos, como uma menina dos olhos, é o que a palavra de Deus fala, né? Então, que eu seja como a menina dos teus olhos. A menina dos olhos de Deus, ela vai agir diferente. A mulher de Deus, ela vai agir diferente. O homem de Deus vai agir diferente. Ela vai ter princípios que agradam o coração de Deus. Quais são os princípios que agradam o coração de Deus? Estão todos aqui. E a gente está diariamente aqui lendo. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus para viver. A Bíblia fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 8. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe, para onde quer que se volte, prosperará. Então, como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe, para onde quer que se volte, prosperará. Então, qual é a pedra de valor hoje que nós recebemos? E essa pedra nós recebemos, para onde quer que se volte, prosperará. Nós prosperaremos nessa pedra, mas qual é essa pedra de valor? O que tem mais de valor hoje nas nossas vidas? Será que o mais valoroso para nós hoje é o dinheiro? Será o que mais que tem valor hoje para a gente é morar numa casa? Será o que tem mais valor hoje para a gente é a nossa família? São os nossos filhos? São os nossos pais? Quero dizer que a coisa mais valorosa que nós temos hoje é Cristo Jesus. Eu não sei se todas aqui seguem, já ouviram falar, tem um comediante que se chama Israel. E há pouco tempo ele perdeu a filhinha dele, a esposa estava grávida e ela nasceu de 7 meses, a bebê, e durante 6 dias a bebê lutou para sobreviver, mas ela morreu. E eu tenho acompanhado o que ele tem falado esses dias e eu achei lindo porque ele tem falado muito sobre o amor de Deus. Ele fala: olha, é difícil se conformar com tudo isso, mas eu nunca provei algo tão extraordinário como eu tenho provado hoje em Deus. Porque Deus, ele é o meu consolo. Deus é que faz com que eu esteja hoje consolado. É Deus que faz com que eu queira respirar hoje. Então, mesmo diante de uma perda, porque, nossa, os filhos são extraordinários pra gente. Foi Deus que nos deu. Só que ao mesmo tempo que Deus deu a filha dele, Deus também tomou. E ele simplesmente falou: Deus me deu, Deus tomou,
glória a Deus por isso, mas imagina como deve ser difícil para um pai, para uma mãe passar por uma situação dessa. Mas nisso tudo ele tem dito uma coisa que eu achei extraordinária e eu quero casar com esse versículo, que ele fala, olha, se não fosse Deus eu não poderia passar por essa situação. Se não fosse Deus eu não poderia respirar, se não fosse Deus eu não poderia sobreviver, porque Deus é o meu consolo. Deus é mais importante do que todas as coisas e Deus deve ser o que há de mais precioso para nós. Amém? 9. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa muitos amigos. O que ele está falando? Existem pessoas que parecem que são caçadores de pecado, né? Tem pessoas que querem saber da vida de todo mundo na igreja e fica aquela conversa e não sei o quê, e quer degrinir mesmo a imagem da pessoa. E eu quero falar o seguinte, nós como filhos de Deus, não devemos assim, acobertar o pecado no sentido de esconder e de não trazer para aquela pessoa, ó irmão, vamos mudar, vamos transformar, não sei o quê. Mas nós não devemos ser portais de replicar pecado de ninguém. Olha só, a gente tem um exemplo na Bíblia que foi de Noé. Noé, enquanto ele estava no momento de embriaguez, um dos filhos dele encontra ele naquele momento de embriaguez e o filho dele, ao invés de cobrir o pai, ao invés de esconder aquilo, o que ele faz? Ele vai para fora e conta para os irmãos. Aquela situação fez com que Noé amaldiçoasse o filho dele. E essa maldição se perpetuou de geração em geração. E aí, uma vez quando eu li aquele versículo, Deus ele me falou justamente sobre como é o nosso comportamento. Ao passo que o primeiro filho ele foi lá e compartilhou e não cobriu o pai, os outros filhos vieram como uma manta, cobriram o pai. Olha a diferença. Porque nós não devemos ser pessoas que ficam espalhando, fofocando sobre o pecado dos outros. Nós devemos ser aqueles que vão estender a mão e falar assim, meu irmão, vamos vencer esse pecado? Vamos realmente seguir a palavra de Deus? Porque olha que vergonha, hoje a igreja é a igreja que fica falando do pecado do irmão e espalha para todo mundo e hoje a gente passa vergonha na internet. Porque é pastor metendo pau em cima de pastor. E você não vê nenhum pastor querendo abraçar e falar, vamos vencer junto, vamos superar o pecado junto. Ou chega ali no secreto e fala, meu irmão, você está errado, isso não se faz. E muitas vezes a gente vê aquela lavação de roupa na internet. Muitas vezes o evangelho de Deus está sendo manchado. E pelo comportamento cristão, que não é compatível. Olha o que a palavra de Deus fala. Aquele que encobre a transgressão busca o amor. Olha só, eu estou encobrindo a transgressão, busco amor, mas aquele que repete o assunto separa os amigos. Então, muitas vezes, aquilo que eu estou propagando está separando amizades, está causando rupturas dentro da igreja. Quantas amizades não sofreram rupturas por causa de fofoca, por causa de mentira, por causa de difamação? E em nome de Jesus, que nós não sejamos as mulheres que vão dar causa a isso, mas que sejamos as mulheres que vão realmente encobrir e falar, minha irmã, vamos vencer juntas esse pecado, eu estou aqui por você, olha, eu também sou pecadora, mas deixa eu te dizer, existe um Deus que perdoa, um Deus que transforma, e o pecado não pode ser a nossa escolha. Nós temos que viver uma vida diferente, é isso que Deus tem para a nossa vida. Vamos correr, porque tem muita coisa ainda. 10. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Olha o que ele está falando. O homem que ele é sábio, ele aceita a repreensão. Mas um homem que não é sábio, olha só. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites em um tolo. Então é mais fácil a repreensão entrar no homem sábio do que eu dar 100 açoites num tolo e ele aprender aquilo que agrada o coração de Deus. E aí a gente tem um exemplo chamado Davi. Davi, ele pecou. Como é que ele pecou? Ele matou o marido, né, de Betseba. Ele foi lá, matou. E aí, quando ele matou, né, para encobrir o pecado dele, ele pegou aquela mulher e eles ficaram, ela ficou grávida. Todo mundo sabe que a consequência do pecado deles foi a morte daquele bebê. Só que através de Natã, um profeta de Deus, ele falou com Davi. E quando ele fala com Davi,
Davi escuta, ele fica triste porque ele fala, nossa, eu fui o homem que fez isso. Então, o que a palavra de Deus fala? Que a repreensão entra em mais um homem sábio do que 100 açoites de um tolo. A repreensão veio para Davi e Davi tomou uma atitude diferente. Que nós sejamos também mulheres que vai tomar atitudes diferentes, que vai ter um comportamento diferente, porque a sabedoria ela tem que fazer parte da nossa vida. Versículo 11. Um homem mau busca apenas a rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. 12. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem em vez de um tolo na sua loucura. Eu vou dar ênfase aqui já no 12 e a gente vai pulando um pouco porque daqui a pouco já tem que encerrar. A ursa roubada de seus filhotes, ela fica realmente de forma doida, louca, você não consegue controlar. É da mesma forma que uma mãe boa, se você pega o filho dela, ela vai ficar incontrolável. Agora, olha o que a palavra de Deus fala. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem em vez de um tolo na sua loucura. Ele está falando que é melhor uma ursa roubada de seus filhotes encontrar um homem do que um tolo na sua loucura, porque as atitudes de um tolo na sua loucura é pior do que essa ursa. Então, que nós não sejamos esse homem, essa mulher tola em sua loucura. A quem quer, versículo 13, a quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. 14. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair, portanto, deixa a discórdia antes de que haja rinchas. Então, o princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair. Portanto, deixa a discórdia antes que haja rinchas. Nós precisamos abandonar a discórdia antes que ela cause rupturas, antes que ela cause problemas. Então, quais são as discórdias que estão fazendo parte da minha vida? Não podem fazer. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Então, um homem que não tem sabedoria, ele não pode comprar sabedoria. Eu não consigo comprar essa sabedoria, não é possível comprar essa sabedoria. Nossa, eu vou dar todo o meu dinheiro nessa sabedoria. Não. Ou você tem um coração para essa sabedoria, ou você não tem esse coração. 17. Um amigo ama em todo o tempo e na adversidade nasce o irmão. Esse é um dos versículos queridinhos, né? Acho que todo mundo já postou no status. Para a angústia nasce o irmão, no momento de adversidade nasce o irmão, e é verdade. Por quê? Porque o amigo ele ama em todo o tempo, mas é na adversidade que nasce o irmão. É quando eu estou passando por dificuldades, é quando eu estou passando por necessidade que nasce o irmão. Em julho, eu passei por um momento muito difícil, depressivo, com grandes dificuldades. E eu vi, de fato, nascendo vários irmãos na minha vida. Pela forma que me trataram, por conhecerem, por aceitarem, por me darem a possibilidade de realmente conseguir reencontrar em alguns pontos. 18. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. 20. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Eu acredito que aqui nesses versículos ele fala justamente sobre a maldade que a gente já tratou aqui, né? Então vocês podem depois se aprofundar um pouco mais. 21. Aquele que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Então, o pai, ele não quer ver, por exemplo, que gerar um filho que não vai trazer realmente alegria. Ele não quer gerar um filho que vai fazer coisas ruins. Então, que tipo de filho nós estamos sendo para os nossos pais? Que tipo de filhos nós estamos sendo para aqueles que nos geraram? Um coração alegre é como um bom remédio para um espírito partido, e seca os ossos. Então, um coração alegre é como um bom remédio. Que essa alegria nossa, do Espírito Santo em nós, possa realmente transbordar na vida de outras pessoas. Um homem perverso tira um presente do
feito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai e amargura para aquela que deu à luz. Então ele está falando que o filho insensato ele é amargura para sua mãe e ele é insensato para o seu pai. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento e um homem de entendimento é excelente de espírito. Até o tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Então, para encerrar, até um homem tolo, quando ele fecha os seus lábios, quando ele se controla, ele é considerado um homem sábio. Então, que nós, como mulheres, homens de Deus, venhamos ter essa sabedoria de Deus em nossas vidas, em todo o tempo. Amém?